Eu sou Betita Valentim, eu sou psicóloga de formação, né? E aí atuei na área de psicologia organizacional e depois eu fui para a área de cultura. Então eu tive uma época que tinha uma empresa, né, uma produtora cultural aqui em Recife, e depois a gente começou a trabalhar com a economia criativa mesmo, então desenvolvendo projetos de inovação, né, juntando, conectando pessoas de várias áreas para a gente poder fazer intervenções na cidade. E foi a partir disso que surgiu o FabLab Recife. A gente tinha um projeto num parque público aqui de Recife, que era criar lixeiras interativas. Então, essas lixeiras tinham o propósito, né, de educar as crianças, jovens e adultos, né, com a brincadeira quando você joga o lixo, então tem uma interação. Só que foi um desafio enorme para a gente fazer o protótipo da lixeira. A gente não tinha onde desenvolver esse projeto. Então, a partir de um problema, de uma dificuldade que a gente tinha, foi que a gente descobriu que existiam Fab Labs no mundo. E aí a nossa empresa, que na época chamava-se Hub Criativo, se tornou o Fab Lab Recife, né? E aí a gente começou exatamente com esse espaço de inovação, de criação, usando a fabricação digital. E porque o grande propósito dos Fab Labs, que é os Fab Labs, a gente faz parte de uma rede mundial de laboratórios que tem mais de 2.000 espalhados pelo mundo inteiro. E ele surge, né, essa ideia surge exatamente para criar espaços, né, para dar acessibilidade, na verdade, para as pessoas desenvolverem seus projetos. Como é que eu posso desenvolver um projeto, um sonho, né, fazer um protótipo das minhas ideias, criar produtos para o meu negócio, usando a fabricação digital. Então, eles surgem exatamente para dar acesso às pessoas, que muitas vezes você só teria se você estivesse dentro de alguma universidade para ter acesso a máquinas de corte a laser, impressora 3D, né, equipamentos de eletrônica. Então, para você, às vezes, ter acesso a isso, você tinha que estar dentro de centros de inovação, ou da indústria, ou dentro de centros de pesquisa. Então, o conceito do Fab Lab, ele surge no MIT, né, exatamente para dizer, poxa, com um espaço desse, as pessoas podem fazer quase tudo, né? Usa-se o quase, mas além das máquinas, a grande ideia do Fab Lab, enquanto acho que conceito, é exatamente a troca de experiência, a troca de conhecimento, para poder fazer essa colaboração, que aí a gente traz um pouco do que é o movimento maker, né? Que é isso, é exatamente você se juntar com outras pessoas para resolver problemas. Que pode ser problemas reais da cidade, pode ser problemas, né, de enquanto você, para desenvolver um projeto artístico, um projeto de intervenção, projetos para acessibilidade, que pessoas vêm aqui exatamente para desenvolver os seus produtos, os seus artefatos, coisas que possam ajudar na educação, né, que possam ajudar em intervenções da cidade, e a partir, usando essas máquinas e usando essa rede de pessoas que vai te ajudar. Então, o FabLab, ele tem muito esse conceito, né, desse manifesto maker, né, de você ir lá, você fazer, você buscar parcerias, de você não esperar que os problemas se resolvam, você ir lá, colocar a mão na massa e fazer, né. Então, a gente surge, né, a partir dessa rede, mas muito com esse olhar do que é o nosso FabLab enquanto o FabLab Recife. E tinha muito no início essa construção de comunidade, que na verdade até hoje a gente tem. Então não adianta você ter um espaço com máquinas se você não tem uma comunidade que, né, que faça parte, que venha, que desenvolva os seus projetos. Então no início a gente foi muito dessa construção do que é o movimento maker, o que é a fabricação digital, e para depois a gente evoluir para a parte de educação, que eu acho que foi isso muito dos projetos que a gente começou a desenvolver cursos, essas formações que a gente começou nesse momento de pandemia, a gente fez um curso online, que aí depois eu compartilho com vocês, exatamente para mostrar o que é o ser maker, né? Que a gente diz que todo mundo é.
somos fazedoras e fazedores, né, de projetos, de soluções, de ideias, desde casa, né, então, acho que desde a nossa história enquanto humanidade, a gente sempre estava criando, né? Então, é muito legal quando vocês trazem aí como é importante essa rede para divulgação dos trabalhos, né, da arte, da educação, porque a gente exatamente está aqui deixando de ser apenas pessoas que estão consumindo para ser pessoas que estão criando as suas próprias, né, seus próprios projetos, colocando as suas ideias em práticas. Então, assim, isso é um pouco da história do que foi o Fab Lab Recife. Então, de um problema a gente foi lá e viu a solução e viramos e viramos essa solução. Então, estamos aqui desde 2014, né? A gente foi o primeiro Fab Lab do Nordeste, fomos o 7º Fab Lab do Brasil, né? Depois aí a rede se amplia no Brasil. E a gente fazia oficinas para as crianças muito pontuais. Então, tinha, sei lá, uma vez no mês a gente fazia atividades para crianças, porque o espaço era muito voltado para que jovens e adultos viessem desenvolver seus projetos, né? Empreendedoras e empreendedores. Esse brinco que eu estou aqui, por exemplo, é de uma jovem que faz usando a fabricação digital. Então, a primeira usuária do Fab Lab Recife foi uma mulher. E ela tinha um sonho de montar, ela é uma arquiteta, ela é uma arquiteta e ela sempre quis criar uma linha de acessórios inspirada na arquitetura. E ela foi em São Paulo, conheceu na época, acho que era o Fab Lab Garagem, e ficou, ai meu Deus, eu quero. Aí quando ela viu, estávamos abrindo o Fab Lab Recife. Então ela foi a nossa primeira usuária, desenvolveu e agora está fazendo seus produtos e vendendo, enfim, agora no mundo, né? Ela também está no Chile, que ela no Fab Lab do Chile também ela fez uma parceria. Então, temos muitas mulheres empreendedoras desenvolvendo seus produtos aqui no Fab Lab Recife. E a gente tinha muito essa questão também desse momento de mulheres. A gente tem um projeto que a gente chama Movimento Mulheres Makers, né? E como é que a gente traz mulheres, e principalmente mulheres, às vezes, que estão na periferia, né? Que estão em algumas comunidades que não têm acesso à tecnologia. Como é que a gente pode aproximar essas mulheres dizendo assim, sim, vocês podem usar, né? Porque às vezes você pensa que está muito distante, então a gente faz esse processo também de formação, de diálogo, né? De rodas de conversas para aproximar. Então temos muito e sempre tínhamos muito essa questão de o Fab Lab, desde o início, muito de os designers vinham usar, né? Então pessoas que vinham desenvolver seus produtos, e com a questão da educação era muito pontual e temos a formação, né, do espaço. Mas aí, a partir de um momento, a gente montou a nossa escola maker. Sabe a escola no contraturno, que as crianças vão, né, depois da escola regular, que era chamada Maker School. Então, a partir disso, a gente fazia os projetos mensais com as crianças para mostrar que, sim, elas já podem, desde pequena, ter acesso a essas ferramentas digitais para desenvolver os seus projetos. Então, já aprende a modelar 3D, já aprende a usar as máquinas, já aprende a usar as ferramentas. E o mais importante, aprende a pensar enquanto seres criativos, né? Enquanto ali nesse brincar que elas se desenvolvem enquanto sujeito autônomos que vão buscando as soluções para o mundo que está ao seu redor. E a partir disso a gente começou a trabalhar nas escolas públicas e nas escolas privadas. Então, a educação tomou conta da gente, sabe? Então, a gente deixou de ser só desenvolvendo projetos e sendo só. A gente começou com crianças de 6 a 12 anos na Maker School, então, e era o público pequenininho, e a gente fazia colônia de férias, e era incrível, né? Mas aí depois, quando a gente começou a trabalhar nas escolas, era do Fundamental 2. A gente já trabalhava com projetos no Fundamental 2, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. E a gente também começou a fazer programas para jovens de instituições, né, de nível técnico, né, já botando a parte do empreender.
E a gente trazia assim, do empreendedorismo e inovação. Então, para que esse jovem já tivesse acesso a essas informações, já tivesse acesso a essa, né, ao entendimento que você pode ter esses espaços de criação para colocar em prática, né, materializar as suas ideias, ensinando exatamente quais são os processos de desenvolvimento de projeto, né, metodologias de design. Então, tudo isso a gente começa a construir nessa metodologia do Fab Lab Recife, que a gente chama desse ciclo da invenção ou da inovação. Então, como é que funciona? A gente parte desde da parte de inspiração, né, para você pensar no o que é que te inspira ali fazer, ou você conhecer projetos, né, e mergulhar nos problemas que você precisa resolver, passando para a ideação, depois a parte da prototipação, que ela pode ser física ou pode ser digital, né, até o momento onde você compartilha esses projetos. Então, as crianças, os jovens e depois os adultos, né, a gente começa a trabalhar tudo isso. Porque o que a gente acabou vendo, qual era o grande desafio nosso? A gente não só, porque com as crianças e os jovens, eles já têm aquela curiosidade, aquela vontade de fazer, né? Era como é que a gente se aproxima dos educadores e das educadoras, né? Como é que a gente se aproxima exatamente da escola enquanto organização desse espaço de educação, para que os professores e professoras, de fato, comecem a fazer essa transformação na sala de aula, além desse espaço de inovar, né? E quando você entra num espaço criativo, cheio de coisas e máquinas, é fácil, mas você ser estimulada e estimulado a pensar, a criar, né, soltar a sua imaginação. Mas como é que a gente leva isso para o dia a dia da sala de aula? Eu acho que é o grande desafio que a gente tem enquanto cultura maker para a gente chegar na educação é de fazer proporcionar esses ambientes e essas reflexões de inovação e dizer que somos capazes, né? A gente pode, não são as máquinas, mas sim é o pensar criativo, né? É o pensar enquanto resolução de problemas a partir do que eu tenho, a partir do que eu tenho acesso, né? Então você quebra muitas barreiras. E eu acho que o grande desafio é esse, como é que eu posso quebrar essas barreiras e chegar nesse chão da escola, né? Pensando um pouco naquele questionamento do qual é o grande desafio dessa cultura maker, da cultura de inovação no processo da educação. É exatamente dizendo que precisamos fazer e que é possível, né? Lógico, temos muitos desafios porque temos uma longa história de formato da educação e da escola tradicional que o inovar às vezes assusta, porque você não sabe que você pode errar. Pensa que como você não pode errar, mas a inovação, o erro, ele faz parte do todo o processo, né? Eu acho que o grande desafio é esse, é você quebrar essa barreira de que não podemos errar, sim, podemos errar. E eu acho que a gente vai construindo exatamente a partir desses erros, né, criando novas soluções para essas descobertas, né, dessas que você vai aprendendo. Eu não sei, eu já acho que eu falei que só, não foi? Foi ótimo, excelente, excelente. Ô Betita, aqui em São Paulo, nós temos 10 Fab Labs. Todos eles, a gestão é da prefeitura. Mas tem uma organização social que administra esses Fab Labs. E a ideia foi primeiro ser inovação. Ninguém sabia muito bem o que ia rolar. Agora eles criaram agendas, então as pessoas precisam vir dizer qual o seu projeto, bem simples, nada muito complicado, manda um e-mail. E essas pessoas vêm, trazem o seu projetinho para desenvolver, né? O que ocorre é que alguns Fab Labs hoje é quase que totalmente ocupado por estudantes de arquitetura, porque as universidades não dão o suporte necessário que eles encontram, porque eles vêm às vezes com um problema, né? Um problema simples, Betita, tipo, às vezes, como finalizar o arquivo final, sabe? Como o Fab Lab trabalha com software livre, e muitos nem não sabem o que é software
software livre, então ele não sabe que é só mudar a extensão do arquivo, coisa muito simples. Por isso, nós do coletivo Bela, a gente tem feito essa mediação entre os alunos que entregam os seus trabalhos e nós que damos essa continuidade para que alguns grupos consigam desenvolver os seus produtos. Eu também, Estela, eu como pessoa, acabei desenvolvendo um produto e hoje eu tenho até uma pequena empresa de temperos, que eu desenvolvi dentro do FabLab, tudo dentro do FabLab. Mas a partir daí, algumas dessas pessoas, alguns frequentadores, resolveram comprar suas máquinas e montaram, às vezes, o seu espaço, né? Então, tem sido uma troca, a gente tem divulgado, o Garagem era o único aqui em São Paulo, mas ele não dava conta de atender a demanda. Hoje a gente tem mais ou menos que, de fácil acesso, uns 10 também. São pessoas que foram lá, aprenderam a fazer, desenvolveram o seu produto, mas tinham um horário livre na produção das suas máquinas. Então, eles começaram a ofertar isso e os valores são muito baratos, muito baratos. São por hora, mas são muito baratos mesmo, sabe, de qualidade. Tão de qualidade que, por exemplo, essa moça que você falou do brinco, é só entregar o arquivo por e-mail, a pessoa não precisa ir no espaço, eles recebem, se você quiser eles compram o material, mas não cobram, faz uma intermediação com as lojas, recebem todas as referências, o material é entregue nesses espaços, já cortado a placa, né, aquela placa grande, corta em 4, e aí eles vão lá, cortam o material, eles limpam e entregam o material totalmente limpo, numa qualidade absurda, tanto na área do corte a laser, quanto na holder, quanto da impressão digital. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar na Print, que é uma empresa de impressão, né, de materiais de impressão. 3D? Não, é papel. Papel de papel. Ela tem esse tipo de trabalho, que você não precisa ir lá. Eu nem sei onde ela fica, é tudo pela internet. E os Fab Labs, eu fiz uma reunião com eles, com esses grupos, e falei, gente, vocês precisam melhorar isso, sabe? Eu acho que vocês conseguem agilizar e ter mais clientes. Então, nesse 1 ano de pandemia, ninguém parou, porque foi tudo feito assim, sem nenhum contato físico, sem nada, só entrega, claro, a entrega final, entendeu? No meu caso, eu uso, não sei se você já ouviu falar, o MDF Ultra. Eu só uso aquele, é mais difícil de ser encontrado, né? Porque ele tem um tratamento específico. Eu nem sei mais nada, eu não preciso fazer nada, eu recebo totalmente pronto. Então, esse trabalho agora, com relação à nossa entrega de agora, nós desenvolvemos algumas coisas. Aliás, nós vamos te mandar um de presente, tá bom? Uma luminária linda de presente. Então, nós pensamos em algo que essas pessoas, elas vão poder baixar o arquivo, pegar o arquivo, saber o passo a passo, e se elas quiserem reproduzir, elas podem reproduzir, entendeu? Então, a gente fez uma coleção de luminárias que são coisas fáceis, né, dela conseguir ter o seu primeiro trabalho, que você falou da lixeira, né, que foi o seu desafio. E é isso, então eu fiquei muito encantada com o seu curso, o jeito como vocês divulgaram, como vocês falaram, eu fiquei apaixonada. Quando eu contei para elas que eu ia tentar o contato com você, mas essa moça é capaz de não querer, eu falei, não, de repente ela topa. Então, muito obrigada por você ter aceito, né? E o que eu queria pedir para você, se você achar que ficaria legal, você mostrar o seu ambiente, gravar um vídeo mostrando o seu ambiente,
com aquelas perguntas que eu te passei, e a Karine aqui, a nossa menina dos milagres, aí vocês combinam e ela passa, você passa bruto, não precisa editar, e você passa isso para a gente formar uma rede mesmo, falando fotos, né, das oficinas também, manda fotos. Isso, dos seus alunos, o que você quiser. Você fique livre para isso, né? Eu já até comecei a separar uns links de alguns vídeos para mostrar um pouco, né, dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Sim. E esse conceito que você está falando aí, ele é, na verdade, o que já devia estar acontecendo há muito tempo, esse design distribuído, né? Você compartilha aquele arquivo, às vezes você paga pelo arquivo e você vai onde tiver, né, envia e ali se imprime ou corta e você vai ter essa peça, né? Sim. Eu acho que cada vez mais a gente vai sentindo como é necessário essa questão de você fazer essa produção, assim, você desenvolve localmente, mas você distribui globalmente, né? Porque você não fica naquela dependência de que vai chegar de um transporte não sei onde, sabe? Então a gente tem que mudar essa lógica exatamente para a gente ter cidades mais inovadoras, cidades mais criativas, né? Eu acho que isso a gente já deveríamos estar muito à frente, mas eu acho que a gente não pode desistir, né? Isso, vamos caminhando. Né? Temos que, eu acho que quando você fala aí dessa procura por esses espaços, né, de empreendedores que estão usando os Fab Labs e dessa forma, manda o arquivo e ali já vem, isso é incrível, a gente não tem, né? Aqui em Recife a gente só tem o nosso Fab Lab, enquanto FabLab.rede, que a gente tem um dia, né, que é aberto, que a gente chama do Open Day, que é gratuito o uso da máquina, né? Então é nesse dia que as empreendedoras e empreendedores vêm testar os seus novos produtos, né, fazer os testes e depois eles vêm para usar as máquinas, né, reserva o horário para usar. A gente queria que tivesse muito mais essa procura, né? Então, marcas como essa que eu estou usando, que é a Estúdio Lama, ela já não vem mais no Fab Lab, ela já cresceu, ela já exatamente envia para outro lugar os arquivos que já recebe tudo pronto, né? Então, acho que a ideia é exatamente essa. Os Fab Labs, ele é o local exatamente para você construir, você prototipar, você buscar as soluções, porque vão ter pessoas que vão ajudando, e depois você já vai expandindo usando essa rede. Ela está no Chile, faz as produções de lá, faz as produções do Brasil, faz as produções de onde tiver essa troca, né? Eu acho que é muito isso. Mas que incrível, olha, e assim, André, será que vai atender? Eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Enquanto a gente, no início foi muito difícil, porque a gente não tinha muito acesso às informações, e a gente foi acolhido exatamente pelo esse início vamos dizer assim, de Fab Labs daqui, que é a Heloísa Neves, que ajudou a implementar a rede, né, Brasil do Fab Labs, que fez, e também do Fab Lab de Barcelona, e ela foi uma super parceira, e ajudou a gente, e agora a gente também precisa compartilhar e falar sobre a nossa história, porque é assim que a gente também vai mostrando, inspirando outras pessoas, vai trocando, né? Vai conhecendo outros projetos. Como é que eu ia conhecer vocês? Olha, só dessa forma. Para dar uma lição para a gente que precisa ter acessibilidade nos vídeos, então os vídeos vão ter essa acessibilidade. Sempre. Não, inclusive você falou da acessibilidade, eu fiquei já pensando algumas questões, né, de algumas, por exemplo, a facilidade que a gente poderia ter para adicionar o braille na vida, né, nas coisas. Sim. Teve uma professora que fez uma formação com a gente, que ela trabalha com acessibilidade, ela fez um alfabeto cortado na laser, né, as letras, e fez o braille, né, então ela fez o alfabeto, que ela precisava ter isso para as atividades dela. Então, como, né, a fabricação digital ajuda nisso? Aí já veio uma outra empreendedora que ela trabalha com isso, fazendo, enfim, faz formações, né, para a questão da acessibilidade de cegos e cegas, né? Então ela veio aqui também, já montou um projeto, né? Então, como a fabricação digital ajuda também no desenvolvimento dessas peças, que às vezes não tem no mercado, às vezes você for chegar numa indústria para desenvolver e dizer, não, mas isso aí não dá dinheiro, não vou.
né? Porque é isso, desenvolvimento de protótipos, de uma ideia. Você precisa ter esses espaços que conseguem dizer, venha e faça. Quando você tocou no assunto da educação, já me veio direto essas questões, né, de desenvolver brinquedos, desenvolver peças e jogos com o objetivo específico da professora ali, né? Você pode desenvolver em menor escala, né? Um trabalho mais quase que artesanal, né? Isso, que você pode às vezes fazer sem a fabricação digital, mas com a fabricação digital você consegue, ou às vezes chegar num detalhe, ou conseguir desenvolver mais para a sua escola, né? A gente fez uma formação com os professores para o desenvolvimento de uma caixa maker para ficar na escola, para que eles consigam desenvolver esses projetos. Aí tinham coisas que foram totalmente de materiais do dia a dia, mas tinha outros que eles desenvolveram jogos para atender à necessidade. Eles precisavam trabalhar, por exemplo, com questões de habilidades mais socioemocionais. Então, eles fizeram como se fosse uma árvore da decisão. Eles criaram o jogo. Vê? Aí, quando a professora e o professor começam a dizer, poxa, eu vou inventar o meu jogo para eu poder trabalhar exatamente o que eu tenho dificuldade na sala de aula, que é lidar com essas frustrações, com essas, né, naquele momento... você já começa a dizer, poxa, eu sou capaz de fazer isso. E vai abrindo acho que a caixinha da invenção na sua cabeça, sabe? Aí não para mais, aí você vai e tendo acesso a isso. Então acho que imagina se toda escola tivesse um espaço de inventar. E mais do que isso, né? A possibilidade que vocês fazem das vivências, das experiências. Mais e mais projetos. No primeiro momento, acho que a pandemia, apesar de tantas perdas, nós tivemos esses ganhos, dessas possibilidades de abertura de mente mesmo. Não nossa, que às vezes nós sempre tivemos esses anseios, vamos dizer, né? Para os fazedores da cultura, da arte, da educação. Mas o poder público, muitas vezes, é difícil entender, né? A complexidade. E aí precisou de uma pandemia para ter esse facilitador, vamos chamar assim, né? Mas é isso. A gente estava indo muito rápido, nós estávamos indo muito rápido. Aí o universo falou, calma aí, vocês precisam se conectar, tá muito rápido demais aí, né? Acho que seria difícil, talvez, esse contato de hoje, eu diria. Talvez ele não acontecesse, mas ele está acontecendo porque é o tempo da pandemia. Então essa marca aqui, que está nos nossos rostos hoje, é para lembrar na nossa história, daqui a 10 anos a gente está falando, olha, a gente estava lá na pandemia. Ai, perfeito. Né? Eu acho que é para marcar mesmo. Eu quis essa introdução porque eu acho que ela vai marcar a história para sempre nas nossas vidas. E para a gente não esquecer, né? Sim. Eu acho que é isso. A gente às vezes esqueceu muitas coisas que vivemos, né? Que as outras gerações viveram, quanto sofreram. E quando a gente esquece de muitas lutas, a gente vai, né, dizendo assim, então não volta mais quando você vê, tá aí de novo, e a gente tem que lutar de novo, e a gente, né, tem que desafiar e mais uma vez buscar os nossos lugares e defender a arte, defender a cultura, né, defender exatamente a importância dessa educação inclusiva, né, de uma educação que de fato a gente consiga ver as transformações, né? Que não seja só para cumprir, né? Que seja uma educação criativa, uma educação libertadora. A gente é muito ensinamento de Paulo Freire, né? A gente até fez um festival Paulo Freire, depois eu compartilho com vocês, com muitas pessoas incríveis, né? Dando depoimentos, trocando informações. E eu acho que é isso. A gente precisa de mais educação libertadora, né, para a gente poder ir construindo novos caminhos e possibilidades. E a gente nunca esquecer do que passamos, senão, quando vem, tem aí de novo e a gente vai ter que correr atrás. Isso mesmo. Obrigada. Gente, vai encerrar. Obrigada a vocês.